O segredo que seu corpo entende, mas ninguém te contou. E eu fiquei muito feliz de saber desse caso que eu vou contar agora para você, porque fez realmente total sentido em tudo que eu compartilho com você aqui no YouTube, e inclusive sobre a prática do Ho'oponopono. Norman Cousins, um escritor americano, jornalista, em 1964 ele teve diagnóstico de uma doença autoimune degenerativa com pouco tempo de vida. Naquele momento, ele agradeceu aos médicos, disse que continuaria, claro, o tratamento e foi pensando pelo caminho, mudou a rota. Em vez de ir para casa, ele se hospedou em hotel. Naquele dia ele chamou os amigos, porque ele tinha tomado uma decisão muito diferente de tudo que ele tinha feito na vida. Ele decidiu que todos os dias ele ia rir e muito. Ia mudar muitas coisas no ritmo da vida dele daí por diante. Então, naquele dia, ele se juntou com os amigos, eles riram muito, contaram piadas uns para os outros. E esse negócio de rir todos os dias à noite, muito até a barriga doer, fez total sentido para ele e ele continuou fazendo isso durante todos os dias da vida dele. E coisas começaram a acontecer muito, e ele percebeu logo no começo. Quanto mais ele ria, quanto mais ele se divertia, principalmente antes de dormir, melhor era a qualidade do sono dele. Ele já não tinha uma boa qualidade de sono há algum tempo. Os remédios não estavam mais dando qualidade de sono para ele, mas o riso abundante antes de dormir dava essa qualidade de sono. Ele dormia noites inteiras, um sono profundo, e acordava revigorado, descansado, pronto para um novo dia. E no novo dia ele se sentia feliz e bem-humorado. Ele não perdia a oportunidade de assistir uma comédia, um programa de comediantes. Ele não perdia a oportunidade de rir e de estar de bom humor na vida dele. Ele foi fazendo exames, o tempo foi passando e os médicos começaram a notar que as inflamações no corpo dele começaram a ceder. E ele foi ficando cada vez mais feliz. Os diagnósticos eram, em vez de piorar o caso dele, gradativamente o diagnóstico dele melhorava e melhorava. Ele escreveu um livro, Anatomia de uma Doença, quando ele teve a grande notícia de que a doença dele tinha desaparecido. Foi tão incrível o que aconteceu com ele, ele fez mudanças na vida dele. Naquele dia que ele saiu do hospital, que ele teve aquele diagnóstico difícil de lidar, pesadíssimo, que a maioria das pessoas se encolhe, volta para casa deprimida, triste, se sentindo já mortas. Quantas pessoas eu já ouvi dizendo que foi brutal ter tido determinadas vereditos, né, médicos, diagnósticos que elas não souberam lidar e rapidamente foram a óbito. Ele resolveu rir, fazer diferente do que ele fazia sempre na vida dele. Se juntar aos amigos à noite para rir, para conversar, assistir programas humorísticos, à noite principalmente, eu achei que foi um papel fundamental nessa ascensão de cura. O corpo dormia com uma explosão de neurotransmissores diferentes, ocitocina, serotonina, dopamina, uma explosão. O campo imunológico dele ficou assim, vamos dizer de uma maneira simples, feliz. O corpo dele se sentia feliz, falando assim de uma forma assim bem simples. O corpo dele se sentia feliz, porque as risadas dele eram realmente muito contagiantes, profundas. Ele ria até a barriga dele doer. Ele se colocou nesse lugar. Ele resolveu fazer diferente. Ele tomou uma postura de vida que muitas pessoas não fazem de jeito nenhum na vida.
E eu acredito, sinceramente, que foi um fator que contribuiu e muito. Claro que ele não deixou o tratamento, ele estava sempre fazendo exames, o acompanhamento médico era total, mas essa atitude de rir, de se divertir todos os dias, ajudou, contribuiu e muito para que aquele diagnóstico de morte em breve não se desse na vida dele. Ele escreveu esse livro e foi convidado por um dos médicos que cuidou dele a falar na Universidade da Califórnia na época, a conversar com os médicos. E isso para mim foi extraordinário saber. Quantas vezes a gente leva para o nosso sono dias pesadíssimos, coisas que a gente não consegue lidar, emoções que a gente não consegue lidar. Muitas pessoas não praticam o Ho'oponopono. E muitas pessoas que praticam, mesmo praticantes do Ho'oponopono, às vezes passam dias difíceis. E se tivesse uma ideia de antes de dormir, sair daquele lugar, daquele dia tão complicado e ouvir uma música que gostasse muito, cantar junto com aquela música, movimentar o corpo no sentido de fazer diferente, assistir programas como ele fazia, humorísticos, ouvir piadas. Hoje em dia a gente tem na internet tantas e tantas e tantas oportunidades de mudar o ambiente mental antes de dormir. Tem pessoas que vão assistir filmes pesadíssimos antes de dormir. Teve um dia pesado e assiste filmes pesados antes de dormir. Como é que o corpo descansa? Como é que o corpo descansa? O corpo do Cousins descansava completamente. Por quê? Porque ele bombardeava o corpo dele ecoava dele a risada. O riso ecoava por todas as células dele, contribuindo, maximizando, abençoando o corpo dele em gênero, número e grau com a cura. Contribuiu muito grandemente com a cura. Contribuiu, não estou dizendo que foi o que decidiu, o fator decisivo, não. Contribuiu e muito para a cura. Quantas coisas a gente pode fazer por nós e contribua para uma vida incrivelmente abençoada. Eu já cansei de falar aqui daquela fala filosófica que diz: quanto melhor eu me sinto, mais dádivas eu colho na minha vida. Cousins provou que isso é uma verdade absoluta em seu corpo. O seu corpo retribuiu com a saúde perfeita, disposição para a vida. Ele teve, mesmo com aquele diagnóstico totalmente pesado, difícil de lidar, ele olhou para ele mesmo, mudou. Ele saiu da casa dele e se hospedou em um hotel, mudou o ambiente, chamou os amigos e começaram a rir. Naquele mesmo dia, eu acredito que ele dormiu nem pensando mais na doença. No dia que ele teve o diagnóstico dos médicos, eu acredito que ele nem pensou mais na doença antes de dormir. Mudou o ambiente físico e contribuiu naquela mesma noite para ir mudando o ambiente do corpo, com as risadas, com estímulos de alegria, com esses estímulos que fazem parte de uma vida próspera, feliz, saudável e abundante. Imagina você todos os dias, antes de dormir, reunir sua família, contar piadas uns para os outros, rir de situações que vivenciaram, assistir um programa humorístico. Todos vão dormir bem. No dia seguinte, todo mundo vai estar unido na mesa, sorrindo um para o outro. O bom dia será mais acalorado. Os beijos e os abraços serão mais intensos nessa família. Vai contribuir muito com a amizade, com o bem-estar e o carinho entre os familiares. Quantas vezes as pessoas vão dormir e nem dão boa noite uns para os outros? Fecham as portas do seu quarto, se trancam em cima de seus celulares, cada um em um canto da casa e nem conversam. Acordam e fazem a mesma coisa, mal dão bom dia uns para os outros. Ele chamou os amigos e começaram a contar piadas uns para os outros. Claro que eu acredito
Vânia, eu acredito que não fez bem só para o Causes, fez bem para os amigos que estavam em torno dele. Fez bem, ecoou, fez bem para todos. O riso é contagiante. Quantas vezes quando eu era menina, eu ouvia muito uma frase brasileira que dizia assim: rir é o melhor remédio. Realmente eu acredito que contribui e muito para um bem-estar corporal, para um bem-estar na vida da pessoa como um todo. No livro de Ouro de Saint-Germain tem uma parte lá que diz assim: o bom humor muitas vezes é um agente que contribui para que a vida da pessoa seja mais fácil. O bom humor. Agora imagina uma pessoa que vai dormir bem, ela riu até a barriga dela doer. E ela dorme bem, ela dorme tranquila, ela consegue se aprofundar num sono restaurador. Ela acorda renovada, descansada realmente, porque ela dormiu muito bem. A barriga dela chegou até a doer de tanto que ela riu. Imagina essa pessoa acordando, meditando, fazendo a prática do Ho'oponopono e indo viver uma vida. Você acha que essa pessoa não terá bênçãos em abundância se dando na vida dela? Eu faço tudo que eu leio, todos os assuntos que chegam a mim, eu faço uma leitura a partir da prática do Ho'oponopono. Sim, eu faço. Porque tudo tem Ho'oponopono, porque no meu ver, Ho'oponopono é uma alquimia. É a transmutação do denso na vida para o leve, o sutil. O espesso e o denso se transmuta no leve e no sutil. Essa é a prática transmutadora do Ho'oponopono. O Divino Criador transmuta todo o sofrimento que está no nosso subconsciente. Pense sobre isso. Divirta-se antes de dormir. Eu já trouxe aqui no canal algumas variações de práticas que contribuem para que a pessoa tenha uma noite bem dormida, como você tomar um banho gostoso, ouvir músicas que você goste, cantar. Eu até falei de programas humorísticos, mas eu não tinha ainda lido em nenhum lugar e nem visto nenhum comentário sobre a vida de Norman Cousins. Para mim foi uma cereja de bolo, contribui muito a tudo que eu compartilho aqui para vocês no YouTube. Rir é contagiante, rir faz bem para todas as pessoas. Estou falando para você rir não somente daquelas situações pesadas de que as pessoas zoam pesadamente o outro, não é nesse sentido. É aquela coisa quase que infantil. Eu não aguento ver aquelas criancinhas que fazem postagem nos reels do Instagram, crianças rindo juntas. Você já deve ter visto várias vezes pessoas filmando outras, que uma pessoa está assistindo alguma coisa, ou num tablet, ou no seu celular, ela começa a rir em locais públicos. Tipo, num ônibus, em um metrô, em um ponto de ônibus, e ela começa a rir e muito, e todas as pessoas que estão ao redor dela começam a rir junto. E quanto mais aquela pessoa ri, mais as pessoas riem junto com ela, porque não aguentam, gente. O riso é contagiante. Permita-se o riso. Permita-se esse tipo de prática livre, leve, antes de dormir. Tenho certeza que seus dias serão muito incríveis. Associando a prática do Ho'oponopono é melhor ainda. É o divino transmutando todas as suas memórias, tudo que está no seu banco de dados na Mais Pura Luz, e você indo dormir bem, com aquele bem-estar, tudo vai fluir no seu campo, na mais perfeita ordem divina. Curas se darão, claro que mais rapidamente. Claro que são fatores de contribuição. Veja, contribui e muito para bênçãos na sua vida se darem em avalanches de abundância. Convido você a pensar, se permita pensar sobre isso. Se foi tão incrível para esse homem, em 1964, ele obteve a cura de uma doença autoimune degenerativa, porque ele se recusou
a viver o medo, a viver traumatizado por aquele diagnóstico. Ele se recusou e começou a rir. Chamou os amigos, contaram piadas uns para os outros, assistiram programas humorísticos juntos. Quando ele não estava com os amigos, era sozinho. Continuou com uma mudança de alimentação, fez uma coisa aqui, outra coisa ali, não sei 100% do que ele fez, mas que rir foi algo que me chamou a atenção. Isso foi realmente muito incrível. Ele não deixou nunca de fazer os tratamentos dados pelos médicos, tomaram a medicação, ele não deixou. Continuou fazendo os exames, sempre, mas rir todos os dias. Foi uma atitude que ele tomou, que chamou minha atenção e que contribui realmente para um aspecto da vida que a gente não olha, que a gente não dá valor. Quantas vezes você foi em reuniões de família em que uma pessoa diz uma coisinha e desencadeia na família inteira aquelas risadas? E quando você está sozinha, sozinho, você lembra daquele dia, aquela piada contada, aquela graça que alguém disse num momento inesperado e que desencadeou aquela risada toda. Tem coisas do meu pai que meu pai dizia e que todas as vezes eu estando sozinha ou estando acompanhada, eu conto para as pessoas, eu dou risada e choro ao mesmo tempo. Porque eu dou risada porque eu lembro do jeitinho dele contar aquilo, com uma cara assim muito engraçada. E ao mesmo tempo eu choro de emoção porque eu sinto saudades dele. Quantas memórias a gente tem afetivas de pessoas que faziam isso, que desencadeavam isso na sua vida? Esse bem-estar, esse bom humor, aquelas falas inteligentes, né? Aquelas zoadas assim que são sutis, são elegantes e que a gente gosta. A gente se sente bem, que a gente se diverte junto, sabe? É sobre isso. Ele entendeu isso, ele apreciava isso. E aquela doença degenerativa deixou de fazer parte do campo dele. Convido você a pensar sobre isso, com carinho, com muito carinho. Permita-se, faça esse teste 5 dias, 7 dias. Veja, seja o seu próprio laboratório. Veja como é que foi seu sono, se você dormiu reconfortantemente. Às vezes você custa um pouquinho para dormir. Dá bastante risada antes de você dormir. Depois você vai dormir tranquilona, tranquilão, feliz. Você vai acordar revigorado. Eu tenho certeza disso. Por que você tem tanta certeza, Vaninha? Ah, porque eu fiz isso comigo essa semana, gente. Fiz isso comigo. Fiz as minhas orações, coloquei umas músicas que eu gosto, cantei junto com as músicas, escutei umas piadas, dormi tranquilamente. Dia seguinte acordei muito feliz, muito bem, e estou fazendo isso comigo. Convido você a essa prática simples. Sobre orações aqui no canal, gente, eu tenho tanto depoimento de orações, que eu tenho que parar para fazer um vídeo só de orações, de depoimentos de orações. Depoimentos de pessoas que tiveram muitas bênçãos com o vídeo que eu falo sobre a presença eu sou, conversar através da presença eu sou. Eu tenho muito conteúdo para compartilhar com vocês sobre. E essa semana, hoje é sexta, essa semana ainda vou publicar uma oração baseado nos ensinamentos de Florence. Claro que essa oração vai ter também as ferramentas do Ho'oponopono. Um grande beijo para você. Convido você a pensar sobre tudo isso que eu disse. Divino Criador, limpa em mim, com gotas de orvalho, todas as nossas memórias compartilhadas e transmute todas essas energias na mais pura luz. Assim é. Divino Criador, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Sou grata, te amo. Gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Eu envolvo vocês e suas criações nas luzes do arco-íris.